Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Mais, o podcast da Unimed Sergipe. Eu sou Augusto Esmeraldo, presidente da Unimed, e estou muito feliz em presentear vocês com esse novo episódio, com a presença da nossa hematologista, a doutora Poliana Domini, diretora técnica do nosso Centro de Oncologia e Infusão. E espero que vocês aproveitem esse podcast. É uma forma da gente poder passar informações para vocês, forma de vocês poderem também saber mais sobre as questões de saúde, as promoções de saúde que a Unimed está alavancando. E vamos lá aproveitar que esse vai ser um episódio bem interessante. Seja bem-vinda, Poliana, e vamos lá começar esse bate-papo. Olá, Augusto. Eu que agradeço estar aqui nesse podcast, o Pod Mais, para a gente poder falar a respeito da campanha de conscientização das anemias e leucemias. Joia. Me fale um pouquinho sobre sua carreira. Eu nasci em São Paulo, vim para cá, para Sergipe, criança ainda, formei na Universidade Federal de Sergipe. Daqui, terminada a faculdade, fiz a especialização em clínica médica em Brasília, em hematologia na Unesp em São Paulo. Passei uns anos por lá, onde fiz mestrado, doutorado, e tem uns 9 anos que estou de volta, desde 2015, cooperado Unimed. Joia. E você assumiu agora o cargo de diretora técnica do nosso Centro de Oncologia, né? Como é que está sendo essa experiência para você? Então, com muito prazer, recebi o seu convite, muito agradecida por isso. A gente, ao longo da carreira, foi sendo direcionada para a gestão, porque a gente entende que cada vez que a gente puder dar mais, a gente precisa entrar nisso, né? E o Centro de Oncologia da Unimed completou 2 anos, e esse convite veio muito a corroborar esse anseio de construir cada vez mais e oferecer o melhor que a gente pode oferecer em oncologia, e lá no caso também as infusões dos pacientes em uso imunobiológicos. Então, esse ano estou assumindo, né? Tem pouquinho tempo, a gente está começando a trabalhar, discutir com a equipe, mas já vendo os grandes resultados que a gente tem tido ao longo desses 2 anos de Centro de Oncologia e Infusão. Joia, é bom você falou sobre o nosso Centro de Oncologia, porque é a menina dos olhos hoje, da Unimed, né, onde a gente acolhe todos os nossos clientes para fazer o tratamento, né, das suas condições oncológicas e hematológicas, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que tem de novidade no nosso centro, né? Eu queria entender, ou queria que você passasse aqui para a gente a campanha do Junho Laranja, né? Que é uma campanha, são campanhas que a gente tem ao longo de todo o ano para estimular o conhecimento sobre algumas condições de saúde, e são campanhas ligadas geralmente com vários segmentos da sociedade engajadas, para que haja conscientização, haja o entendimento daquilo ali. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Junho Laranja para nós. O Junho Laranja é um mês em que toda a comunidade hematológica se volta para campanhas de conscientização sobre as anemias e as leucemias. A gente sabe que são assuntos bem divergentes. Às vezes, alguns pacientes podem ter anemia e leucemia, mas a maioria dos pacientes com anemia não os tem. Hematologia é uma especialidade meio não grata, né? Principalmente pelas redes sociais, novela, sempre coloca o paciente muito grave, mas a hematologia ela atende pacientes que têm quadros clínicos simples, inclusive que se retratam através de alterações no exame de sangue e que a gente pode reverter de forma fácil e clara, desde que bem assistido pelo especialista. E a gente também tem as doenças graves. Então, nesse mês, a gente faz alusão a identificar quais são os sintomas, o que precisa ser um sinal de alerta para o paciente procurar o serviço de saúde ou mesmo uma urgência. Os pacientes hematológicos com doenças graves, no caso as leucemias agudas, são pacientes que têm sintomas que evoluem muito rápido. Então, 3 semanas, no máximo 3 meses de história, mas na maioria das vezes, de 1 a 3 semanas, o paciente apresenta sinais de insuficiência de medula óssea. Então, são pacientes que realmente eles vão acabar chegando à urgência e lá vai ser necessário o especialista.
Esse mês, então, é um mês que a gente dedica a conscientizar sobre os assuntos, desmistificar alguns medos, né? Toda anemia vira leucemia? Claro que não, né? Mas especialmente mostrar como é possível ter hábitos de vida saudáveis que podem ajudar o sistema imunológico e também o reconhecimento dos sintomas que são necessários para que a gente faça um diagnóstico adequado e precoce. Muito interessante. E, se eu não me engano, o junho também é um mês de conscientização da doação de sangue, é isso? Sim, a campanha do Junho Vermelho, encabeçada pela hemoterapia, trabalha especialmente essa questão dos doadores, do processo do doador ir para o serviço de hemoterapia. Lembrando que vários pacientes oncológicos, especialmente os pacientes com leucemia aguda, vão precisar de muitas transfusões ao longo do tratamento. Então, é um mês que também a gente faz alusão a esses doadores que, de forma altruísta, buscam um serviço de hemoterapia para doação. A gente lembra das campanhas de inscrição e cadastro para doação de medula óssea, né? Que daí é assunto que rende bastante, mas é um mês que a gente se dedica mesmo à hematologia e hemoterapia com essas questões. Aí, pessoal, fica aí a dica, né, da gente doar sangue, né? O sistema de saúde sempre está precisando de reserva de sangue, principalmente cirurgias e pacientes acidentados. E falando mais na questão da anemia e da leucemia, faz parte do tratamento, né? Muitas vezes os pacientes precisam de transfusão durante o tratamento, né? Então, fica a dica aí para o pessoal poder ajudar, doação de sangue, né? Também. Exatamente. Lembrando a você que tem saúde, geralmente as pessoas que precisam de transfusão de sangue são pessoas que estão em estado grave, muitas vezes em situações inesperadas, às vezes acidentes, às vezes doenças graves de início agudo, e aí o sangue tem que estar pronto lá, né, os hemocomponentes que vão ser transfundidos, que tem prazo de validade. Então, quando a gente faz um diagnóstico de leucemia, por exemplo, vão aquelas campanhas e muitos doadores ao mesmo tempo, a gente sempre orienta a gente fracionar isso, porque o hemocomponente tem validade. Então, que a gente faça um trabalho sincronizado, mas sim, se tem saúde, busca um serviço de hemoterapia, tenha essa assiduidade, porque o sangue é vida e é um hemocomponente produzido a partir de tecido humano que vai salvar muitas vidas. Beleza. Vamos lá, então. Falando sobre a anemia, Poliana, eu lembro que para você dizer que um paciente tem anemia, ele precisa ter um valor laboratorial, né, mínimo para dizer, você está dentro do padrão normal. O que se considera hoje anemia do ponto de vista laboratorial? Então, quando a gente olha para o tema anemia, primeiro que é uma alteração laboratorial que precisa ter repercussão clínica, né? A anemia, ela pode se estabelecer cronicamente, às vezes por perda de sangue, por baixa na produção, e aí isso vai gerar um número menor de hemácias circulantes ou uma quantidade de hemoglobina reduzida. O hemograma, que é um exame simples, vai dizer isso para a gente. Geralmente, pacientes adultos oscilam entre 12 e 15 de hemoglobina, então, abaixo desses níveis, dependendo de faixa etária, peso, a gente vai determinar que existe uma anemia. E daí, precisa fazer uma investigação ampla para a gente identificar a etiologia. A gente sempre fala, anemia não é diagnóstico, é um sintoma clínico que está camuflando, às vezes, alguma doença mais simples ou mais grave. Entendi. E, geralmente, mulher tem menos hemoglobina, tem menos... na verdade é isso, os parâmetros laboratoriais de uma mulher normalmente é menor que os homens, sim ou não, e por quê? As mulheres têm menos testosterona e têm menos músculo. E a hemoglobina também é importante para o funcionamento muscular, né? Então, a gente lembra que a hemácia, que é o glóbulo vermelho conhecido, ele é um carreador de oxigênio. E esse oxigênio, ele é transportado com uma ligação com essa proteína hemoglobina que a gente está falando. Então, mulheres têm um peso corporal menor, uma massa muscular menor. Então, mesma faixa etária, geralmente a gente vai ter mulheres com níveis de hemoglobina normal menores que os níveis de hemoglobina masculino. Mas a gente ressalta que essa diferença não é só do sexo feminino e masculino, mas ao longo da vida, mulheres vão ter e homens vão ter níveis de hemoglobina que variam dentro da normalidade para a infância, para a adolescência, para a vida adulta e para a senilidade. Às vezes, resultados laboratoriais observados normais para pacientes idosos, se fossem resultados em pacientes adultos, seriam considerados anemia, por exemplo.
Entendi. E no caso de exames, com que frequência, normalmente, uma pessoa que não tem sintoma nenhum deve pelo menos fazer aquele check-up do tipo, eu vou fazer um exame para ver se eu estou com anemia, é isso que a gente escuta dos nossos pacientes, né? Como é que é mais ou menos essa frequência? A necessidade de fazer um exame de sangue todo mês ou a cada 3 meses? Ou como é que é isso? A gente acaba estimulando hábitos saudáveis de vida, então uma alimentação saudável, atividade física diária, sono regular, fazem com que o indivíduo tenha mais qualidade de vida, estimule o sistema imunológico, e uma vez que as reservas de vitamina ao longo do crescimento, né, da vida intrauterina até o início da idade adulta, geralmente os indivíduos chegam com hemogramas normais e com os estoques adequados. Então, um paciente adulto, saudável, que tenha conseguido chegar com estoques adequados de ferro, vitamina B12 no início da vida adulta, com atividade física, alimentação regular, dificilmente eles vão desenvolver anemia, a não ser que haja algum problema de saúde. A gente lança a mão do hemograma quando o paciente tem sintomas clínicos, porque muitas vezes chega paciente no consultório com alteração laboratorial e não necessariamente a gente está falando de uma doença. A gente tem, por exemplo, a leucopenia constitucional, leucócito baixo, para o nível de referência do laboratório, mas para aquele indivíduo é normal. E isso acontece aqui no Nordeste em mais de 50% das pessoas, por exemplo, por conta da miscigenação. Então, a gente não recomenda ficar fazendo hemogramas de rotina, por exemplo, para tentar achar alguma coisa. Até porque as doenças hematológicas, elas são muito floridas em termos de sintomas clínicos. A gente recomenda, por exemplo, como a gente faz hoje, as campanhas adultos em idade com risco maior de neoplasia. A gente vai fazer pelo menos uma vez por ano a avaliação. Nos pacientes jovens, geralmente tem exame admissional, exame periódico no trabalho, e aí a gente vai ter um hemograma que vai identificar. Se tiver alguma coisa, o próprio médico do trabalho vai rastrear. Mas a gente não usa o laboratório como o rastreio. Geralmente a gente tem o sintoma clínico e a partir daí é necessário fazer. Porque na maioria das vezes o hemograma de um indivíduo saudável vai vir normal e é mais um exame a fazer, né? A gente tem, inclusive, paciente hospitalizado que colhe muitos exames por conta da rotina de acompanhamento, eles envolvem a anemia do paciente institucionalizado, né? Então, a gente tem sempre o cuidado de avaliar o cliente e, de acordo com os sintomas, indicar a avaliação do exame laboratorial. Perfeito. E qual o cardápio que você sugere para nossas mães fazerem para os nossos filhos não terem anemia ou para a gente poder saber que está comendo alimentos que são bons, são ricos em ferro? Porque existem mitos de alguns alimentos. Esse beterraba é vermelho, então tem rico em ferro. Genipapo, como é que é isso? O que realmente é rico em ferro e você pode aproveitar na dieta da gente, levando em consideração a regionalidade? Veja, as nossas avós são muito sábias, né? E as avós sempre falavam para as nossas mães, e quando a gente era criança, tem que comer salada, tem que comer carne. Isso é verdade, sim. Então, algumas vitaminas são necessárias para otimizar a absorção de outras vitaminas, né? O ferro é um metal e o organismo da gente precisa de um quantitativo que fica, inclusive, em estoque. E o ciclo do ferro dentro do nosso corpo, a gente chama que é um ciclo fechado. O que é isso? Todo o ferro que eu absorvi, desde a vida intrauterina, e daí muito importante que as gestantes estejam com estoques de ferro adequados, para que na vida gestacional passe para os seus filhos esse estoque. É o primeiro principal contato e importante para o desenvolvimento do bebê, tá? Durante a fase de amamentação, que daí também tem bastante aporte, e aí o ideal é que essas lactantes, as mães que estão amamentando, ingiram folhas verdes cruas, frutas, pelo menos 2 vezes ao dia. Carne vermelha tem bastante ferro, e o ferro da carne vermelha é um ferro que tem mais disponibilidade para ser absorvido pelo nosso intestino. E quem não come carne vermelha faz restrição. Muitas vezes a gente precisa fazer a suplementação, porque o ferro de origem vegetal, e aí tem bastante nas leguminosas, no nosso prato com arroz com feijão, é bem saudável para isso, para manter os estoques e o gasto diário. Então, é um ferro que ele não é absorvido tão fácil pelo nosso intestino, né?
Então, de uma forma prática, as mães que têm os seus bebês e à medida que vão crescendo, a demanda por ferro é muito alta, porque ele é importante para o crescimento, para o desenvolvimento das células do trato gastrointestinal, para o desenvolvimento das células cerebrais e músculos. Então, existe uma avidez muito grande nessa fase do desenvolvimento da criança. Então, aqueles pratos coloridos, como os nutricionistas gostam de mostrar para a gente, são realmente os pratos mais saudáveis, pobre em embutidos, pobre em produtos que não tragam grande valor nutricional, né? Então, o nosso prato nordestino, arroz com feijão, a salada, principalmente envolvendo folhas verdes cruas, e uma proteína, seria o suficiente para garantir o gasto diário se a gente conseguir formar esse estoque de forma adequada. Perfeito. E a ferritina, Poliana? O que é que está se falando sobre ferritina que de um tempo para cá ganhou um pouco de ficou na visibilidade, moda, né? Isso. O que é que a gente precisa se preocupar? A ferritina, ela é uma proteína que o nosso fígado produz. E eu costumo falar para os meus pacientes que a ferritina, ela é do bem. É como se ela fosse a polícia. Então, se o fígado se sentir agredido, o fígado ele é um grande metabolizador. Então, se ele se sentir agredido e eu tiver demandas para esse fígado ter substituição das células por cicatrização e daí gerar uma cirrose, por exemplo, e aí as dislipidemias, o alcoolismo, o efeito de drogas, vírus que atacam o fígado, ele vai aumentar a produção da ferritina para se autoproteger, tá? A ferritina, a gente vê no consultório tanto a ferritina baixa, que está diretamente relacionada a baixos estoques de ferro, só que não basta só a ferritina para a gente avaliar isso, quanto a ferritina alta, que é o mais comum, porque como ela é uma proteína de fase aguda, a gente fala, se o fígado estiver inflamado, ele vai liberar mais ferritina para se proteger. Mas se eu tiver um colesterol alto, por exemplo, isso causa dano na parede do vaso, no endotélio. Isso também vai gerar inflamação e eu vou aumentar a ferritina por causa disso, tá? Então, normalmente, a gente combina a ferritina com outros dados da história clínica, se houve, por exemplo, um excesso de uso de ferro injetável, se houve histórico transfusional anterior, ou se existe alguma doença de cunho hereditário, tá? Nossa herança do lado europeu traz uma doença chamada hemocromatose hereditária, que a gente acaba absorvendo ferro demais, porque não tem o limite lá na porteira, né? A hepcidina lá no intestino. Então, a ferritina começou a se pedir e aí tem muito paciente, seja com ferritina baixa, sem sintomas, e aí geralmente a gente identifica ferrodeficiência e faz a correção em relação a isso. Geralmente são pacientes que chegam sintomáticos sim, só que à medida do tempo foi achando que aquele era o seu normal, né? E a gente faz a correção. E a ferritina alta, na maioria das vezes, traduz um processo inflamatório. A gente vai ter que tratar a doença de base e, na maioria das vezes, essa ferritina vai normalizar. Em poucos casos, mais no sudeste do Brasil, mais um pouco aqui também no nordeste, a gente tem algumas doenças que fazem com que a gente tenha esse excesso de ferro e a ferritina denuncia isso, né? Então, a ferritina é uma proteína do bem. Eu falo para os meus pacientes, se tiver um assalto na casa do seu vizinho, você não vai achar ruim se a polícia ficar rondando a sua rua por mais tempo. Então, a gente não preocupa tanto por quanto tempo a ferritina fica alta, mas qual o motivo que está fazendo o fígado produzir ferritina por mais tempo. Entendi. Então, ela é um marcador. Ela é utilizada hoje como um marcador de inflamação. Ela é um marcador, exatamente. Ela é um marcador de inflamação e ela é muito útil para informações, principalmente para doenças hepáticas. Entendi. Massa. Bom, vamos passar para as leucemias, né? As leucemias são, se eu não me engano, um dos tipos de câncer hematológico mais comuns. Eu lembro estatisticamente, em criança, é uma das principais causas de tumores de partes moles, né? Acho que as leucemias, não lembro agora qual é a ordem, mas lesões do sistema nervoso central e as leucemias são bem comuns, mais comuns em crianças, né? E graças a Deus, a maioria das leucemias tem um curso mais benigno, né? Fala um pouquinho sobre essa leucemia que tanto assusta, né, os pais quando tem uma criança com esse diagnóstico. Então, primeiro que leucemia é um diagnóstico amplo. A gente hoje divide nas leucemias agudas e nas leucemias crônicas. E essa divisão é muito importante, porque as leucemias crônicas são doenças indolentes, de caráter mais acumulativo de células. Geralmente,
identificada mais nos pacientes mais velhos, e algumas vezes as leucemias crônicas, elas podem ter um caráter benigno até. Então, eu tenho pacientes idosos com leucemias linfóides crônicas, que eu posso passar uma fase até toda a vida só em observação clínica, né? 30% dos pacientes com leucemia linfocítica crônica eu faço diagnóstico, mas eu não preciso tratar. As leucemias mieloides crônicas, até pouco mais de 20 anos atrás, a gente não tinha terapêutica específica e elas aconteciam principalmente em pacientes adultos jovens, e elas levavam ao desenvolvimento da leucemia aguda e com ela o óbito. Então, eram pacientes que, ao diagnóstico, a gente tinha que correr com um doador de medula óssea para fazer um transplante de medula óssea. E aí foi descoberta a primeira droga com alvo molecular hematológica, né, que faz esse tratamento desses pacientes. Então, é uma leucemia crônica, com caráter crônico, que a gente consegue tratar com alvo molecular, medicação oral para o resto da vida. Hoje se fala até em tentar, alguns pacientes conseguem ficar sem a medicação depois de um tempo do tratamento. Diferente das doenças crônicas, né, das leucemias crônicas, que vem esse caráter, na maioria das vezes, pacientes pouco sintomáticos que colhem um hemograma para alguma outra alteração clínica ou para check-up mesmo, e aí vem a alteração laboratorial e é indicado procurar um hematologista para daí fazer a avaliação. A gente tem as leucemias agudas, que sim, essas são assustadoras, né? Nas crianças, realmente, as leucemias agudas, elas costumam ter principalmente a leucemia linfoblástica aguda, elas costumam ter uma característica de mais responsividade ao tratamento. E aí, por isso, esses pacientes acabam tendo uma evolução mais favorável, resposta terapêutica, né? Mas alguns pacientes acabam tendo como uma doença com curso muito grave e, às vezes, com necessidade de tratamentos muito específicos até conseguir a remissão, que a gente chama, que é controlar essa medula e fazer a troca dela por uma medula saudável de um doador de medula óssea, né? Já nos adultos, é muito mais comum a leucemia mieloide aguda, né? É uma doença rara, a gente brinca que, assim, o consultório do hematologista sempre tem muita gente pedindo para marcar e parece que é pouco especialista, mas a gente trata de doenças raras. Então, muitos pacientes que vão para o consultório da hematologia são referenciados com doenças benignas, mas essas malignas e a leucemia aguda, ela tem um caráter de evolução muito rápida, mas uma doença que eu não tenho como prevenir, mas que o diagnóstico precoce faz toda a diferença, né? Então, no caso das leucemias agudas, a gente identifica que são pacientes que têm sintomas de evolução muito rápida, que acabam chegando na urgência e lá, fazendo um hemograma, o laboratório já mostra para a gente, tem blastos circulando. E aí o técnico do laboratório manda chamar o hematologista para a gente fazer esse diagnóstico. Então, em termos de leucemia, fica muito importante o conhecimento do que se tem de verdade, para que chegue no momento adequado para o diagnóstico, mas dificilmente um paciente desse fica sem o diagnóstico, porque os sintomas são... eles se estabelecem de forma muito rápida, eles chamam muita atenção, né? Então, é muito mais desmistificar a ideia de qualquer anemia vai virar uma leucemia. Não, na maioria das vezes, leucemia vem com insuficiência de medula óssea. E na insuficiência eu paro de produzir hemácia também. Então, tem uma anemia junto. Nos idosos, a gente tem uma condição chamada mielodisplasia, que na maioria das vezes se apresenta como anemia. E em algum grupo, não todos, mas um grupo dos pacientes com mielodisplasia tem características genéticas que podem evoluir para uma leucemia mieloide aguda, né? Mas é um grupo menor dentro desse grupo das mielodisplasias. Entendi. E quais seriam os principais sintomas de uma pessoa com leucemia? Um paciente com leucemia aguda, geralmente ele chega para a gente com a tríade de insuficiência de medula óssea. A gente faz uma analogia do sangue como nosso combustível. Então, no sangue, a gente tem várias proteínas circulando, alguns líquidos que são importantes e grupos celulares, cada um com uma função bastante específica, tá? Então, a gente tem os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela oxigenação dos tecidos, e esses glóbulos vermelhos são que lá no hemograma correspondem às hemácias,
que quando está baixo a gente chama de anemia, quando está muito alto a gente chama de poliglobulia. A gente tem também as células chamadas leucócitos, que a sociedade chama dos soldadinhos de defesa, né? Os glóbulos brancos, que existem sets de tipos celulares, então cada um com uma função. Se a gente fosse fazer uma analogia da defesa, então a gente pensando numa instituição de defesa, eu tenho a hierarquia, eu tenho as células que trabalham com a inteligência para fazer o combate dos agentes agressores com mecanismos tipo que a gente recebe quando a gente faz uma vacina. E a gente tem as células que fazem a ação direta. Então, o corpo a corpo, né? Essas células, dentro do hemograma, a gente vai identificar cada uma delas. E quando o indivíduo tem uma leucemia, por exemplo, 50% dos pacientes vai ter número muito aumentado, porque essas células jovens proliferando com muita velocidade, e 50% dos pacientes não vão ter células circulando, porque é como se deixasse a medula óssea, a fábrica do sangue, abarrotada de célula e daí não sai nada. E a gente também tem circulando as plaquetas, que são fragmentos de uma célula maior e elas estão estreitamente relacionadas com o nosso sistema de hemostasia, de coagulação, sangramento, né? Então, esses 3 tipos de células circulantes, eles têm um equilíbrio e na hora que o indivíduo precisa de mais ou menos cada demanda, a medula óssea coloca em circulação o que é necessário. Um paciente com leucemia é como se desse erva daninha no jardim. Então, a gente começa a ter uma produção excessiva da célula blástica, que é a célula da leucemia, ocupa todo o espaço da medula e impede a produção das células saudáveis. Impedindo essa produção, a gente vai ver um indivíduo que muitas vezes vem com a história de cansaço, fraqueza, coração acelerado, que são sintomas que fazem a gente pensar em anemia, tá? Que aí evoluem com febre, infecção, que aí a gente pensa pode estar tendo uma insuficiência de leucócito, né, de proteção, e manchas roxas pelo corpo, que a gente chama de síndrome purpúrica, que aí fala a favor das plaquetas estarem baixas. Está muito evidente, a gente está na época agora, está tendo muito surto de dengue, e aí os pacientes fazem plaquetopenia e fazem aquelas manchas roxas pelo corpo. No caso da leucemia, eu tenho insuficiência das 3 séries evolutivamente, e aí no mesmo paciente eu vejo sintomas das 3 alterações. Toda vez que um paciente deste chega a um serviço de saúde, essa história clínica já remete à realização do hemograma. E aí o hemograma está lá, o laboratório já avisa, olha, tem célula estranha aqui, tem blasto, chama o hematologista. Então, no caso das leucemias, a insuficiência de medula óssea é uma dica super importante e é um paciente que não passa despercebido. Entendi. Bom, esse é o Pode Mais, né? Mais um podcast, mais um episódio aqui, parceria da Unimed, na verdade, né? Uma iniciativa da Unimed Sergipe em trazer para os nossos usuários, nossa sociedade, mais informações filtradas, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa ruim na internet se você não conseguir buscar da fonte correta. Então, deixem perguntas, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, a gente vai responder ao longo do programa. E aí, vamos passar para o próximo tema, que é o seguinte: a gente precisa tratar pacientes quando tem essas condições. A leucemia, os linfomas, os tumores, né, de uma forma geral. E a Unimed tem o nosso centro de oncologia e infusão. Queria que você falasse um pouco sobre esse centro, o que ele está pronto para tratar e quais são as novidades que a gente tem para o futuro próximo no nosso centro de oncologia. Com muito orgulho eu falo do centro de oncologia daqui da Unimed, né? Porque ele completou 2 anos de inaugurado. Mas é uma história bonita porque o centro de oncologia ele teve pré-natal. A Unimed enxergou, depois de um tempo, que podia e tinha condições de fazer assistência integral ao seu paciente nessa condição tão grave, né, de doenças que demandam uma equipe multidisciplinar muito bem preparada para esse cuidado. E aí, muito antes da pandemia, já surgiu essa ideia de construir um centro de oncologia em que pudesse se agregar profissionais muito competentes, que já se tinha no mercado, cooperados da Unimed,
e trazer outros profissionais que tivessem interesse para fazer o bom cuidado do paciente oncológico, né? Então, eu lembro, por exemplo, que quando chegou a pandemia do Covid-19, a gente tinha uma estrutura completamente pronta, que já era pensada ser o centro de oncologia e desenhada para isso, mas que acaba que naquela época a demanda, que foi urgente, e aí que a Unimed pôde oferecer aos seus clientes, né? A estrutura toda foi convergida na UTI Covid, então a Unimed já tinha uma estrutura toda pronta, mas que era originalmente o nosso centro de oncologia. E aí, quando, graças a Deus, a pandemia arrefeceu e a gente conseguiu estruturar de boa forma, prosseguiu-se o projeto, né? Então, em março de 2022, se inaugurou o Centro de Oncologia, mas já em agosto do ano anterior, já se trabalhava com pacientes em uso de imunobiológicos. Então, o nosso centro ele atende não só pacientes oncológicos, mas também não oncológicos, né? Porque a gente entende que essa é uma estrutura que a gente pode otimizar os recursos de profissionais muito especializados, que é o que todo centro de oncologia precisa ter, né? Então, o nosso centro de oncologia e infusão da Unimed, hoje, tem pouco mais de 2 anos e já atendeu mais de 2.300 clientes, né? Entre oncológicos e não oncológicos. É um centro que hoje conta com enfermeiros especializados em oncologia e em cuidados paliativos. A gente tem farmacêutico especializado no cuidado em oncologia. A gente tem psicólogo dentro do centro fazendo trabalhos específicos para esses pacientes e para cuidadores e familiares, né? Então, a gente tem uma estrutura que foi montada e pensada com essa quantidade de pacientes oncológicos que existia, né, como clientes da Unimed. E hoje a gente tem a oportunidade de juntar todos esses pacientes com os melhores cuidados de profissionais muito especializados. Então, a gente tem oncologistas, hematologistas, oncologistas pediátricos, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião oncológico, a gente tem cirurgia vascular, a gente tem várias especialidades médicas que estão aptas ao cuidado e de forma bastante humana, que eu acho que é o principal mote da Unimed, né? A gente enxergar as pessoas como pessoas. A gente estava conversando e aí, assim, a Unimed, além de ser uma operadora e de ter um hospital, de entregar cuidados médicos, existe um enfoque muito grande na prevenção e saúde, né? Que eu acho que é o mais importante quando a gente pensa em serviço de saúde. A gente vai lidando com essa situação da oncologia e a gente vai aprendendo com os pacientes da gente o quanto o tempo é precioso e o quanto a gente só tem hoje. Nós somos finitos, todos temos certeza disso, e a oncologia coloca a gente muito de cara com essa informação. E pacientes hematológicos, que é o que eu lido no dia a dia, eles acabam trazendo para a gente, além disso, a importância de o que eu faço para viver a vida hoje, o que é tão importante que eu não posso deixar de fazer, né? Então, nesse cuidado, o Centro de Oncologia hoje tem também a equipe de cuidados paliativos, que está se expandindo para o cuidado desses pacientes dentro do hospital, né, para a gente poder fazer esse cuidado, tanto vertical quanto horizontal, para os pacientes ao longo do diagnóstico, tratamento, evolução e até o final de vida, inclusive os pacientes que eventualmente precisam sair do serviço por conta de óbito, a gente consegue acolher essas famílias, porque a gente entende que a doença câncer, ela não é uma doença única de um paciente, né? Toda a família adoece junto. E é isso que o Centro de Oncologia tem buscado cada vez mais. Depois a gente fala um pouquinho mais de todos os nossos projetos. Legal. E você ter um centro de oncologia acoplado a um hospital traz muitas vantagens. Por exemplo, um paciente que tem uma intercorrência durante um tratamento, hoje ele está dentro do centro de oncologia, mas a 2 andares ou 3 andares do pronto-socorro do hospital. Então, eventualmente, você tem essa possibilidade de poder dar o primeiro atendimento numa intercorrência mais rápido do que um paciente que está se tratando numa outra instituição, onde, caso passe mal, tenha que ser transferido, né? Eu vejo isso com um ganho para os nossos beneficiários,
porque ele tem essa segurança junto. Eu já vi pacientes precisarem fazer uma tomografia e fazer em 5, 10 minutos. Isso é uma coisa que a gente pensou quando montar da criação do serviço de oncologia lá atrás, né? Então, é muito bacana a gente ver o reconhecimento, né, dos nossos usuários, porque foi um momento de muita crítica pela criação do serviço, de pensarem que a gente não ia dar certo, quando na verdade a gente conseguiu mostrar para a sociedade, inclusive para entes da sociedade organizada e Ministério Público que nos visitaram recentemente e viram que nossas instalações realmente estão a contento, né? E a gente está ampliando ainda mais isso daí para os próximos meses aí, né? Se Deus quiser. Bom, e em relação à oncologia, a gente tem todo um ciclo de cuidado que vai desde o diagnóstico, obviamente a prevenção para aquelas doenças que são passíveis de prevenção, e a gente quer atuar na prevenção de algumas doenças. A gente sabe que alguns tipos de câncer não tem prevenção, infelizmente acontece por questões genéticas, a gente não consegue ainda entender por que eles surgem, mas que medidas, que práticas do dia a dia a gente pode absorver para que a gente possa ter uma vida melhor e, consequentemente, prevenir de uma forma geral o aparecimento do câncer. Veja, alguns cânceres a gente sabe que tem etiologia bem determinada, então exposição a alguns produtos, né, alguns agentes tóxicos vão, muitas das vezes, ser o grande direcionador para o surgimento do câncer, mas realmente é uma doença que é multifatorial, né? A gente tem a condição própria do paciente, às vezes a gente tem danos genéticos que favorecem o surgimento da neoplasia, a gente tem a exposição do ambiente com agentes que são oncogênicos, e a gente sabe que se a gente ajudar o nosso sistema imunológico, muitas das vezes ele é programado para tentar fazer com que a gente sobreviva a câncer. Então a gente sabe que diariamente a gente está exposto a vários agentes e não necessariamente a população toda tem câncer, né? Então, um sistema imunológico saudável, ele não vai evitar a todo custo, mas ele pode diminuir muito essa chance. E os cuidados que a gente tem são cuidados que são muito simples, que inclusive deixam o paciente com uma qualidade de vida, e a gente usa o termo status performance, muito bom. Então, caso tenha um diagnóstico, a gente sabe que a gente consegue tratar melhor esse paciente. A condição dele é melhor para o tratamento e para as terapêuticas indicadas, inclusive as mais avançadas, né? Então, para a gente cuidar do nosso sistema imunológico, a gente precisa ter hábitos saudáveis. Então, um sono regular é muito importante, porque no momento que o organismo faz o nosso backup, né? Alimentação saudável, daí a exposição a embutidos, enlatados, produtos com alto teor em açúcar, isso traz danos e fazem um processo inflamatório crônico, que isso pode ajudar no processo da carcinogênese em alguns casos, né? E atividade física. Eu costumo falar para os meus pacientes, atividade física é uma coisa que é para ser feita diariamente. A gente come todos os dias, a gente dorme todos os dias, então a gente deveria fazer atividade física todos os dias. Porque o corpo da gente foi preparado para o movimento, né? A gente vai vendo, à medida que as pessoas vão envelhecendo e vão ficando sedentárias, a gente vai vendo como isso traz grandes malefícios para a qualidade de vida. E como vários pacientes mais velhos hoje, fazendo atividade física diária, têm grandes benefícios com isso. Então, a gente pode ter hábitos saudáveis, daí a Unimed promove várias campanhas a respeito disso, né? Para que a gente possa ter um sistema imunológico mais saudável, e a gente pode fazer diagnóstico precoce. Então, as campanhas de prevenção ao câncer de mama, ao câncer de próstata, os exames regulares, a pesquisa específica com as especialidades no momento adequado, são condutas que são bem apropriadas para a gente conseguir ter um desfecho melhor diante desse diagnóstico. Foi muito bacana ter recebido a Poliana aqui, nossa cooperada, hematologista, diretora técnica do nosso Centro de Oncologia e Infusão. E queria passar a palavra, Poliana, para suas considerações finais nesse podcast, que eu acredito que terão outros, né? Outros temas da área de hematologia para serem esclarecidos, e queria que você finalizasse aí com esse junho laranja, que
está se aproximando, né? E que mensagem você gostaria de passar para nossos clientes? Bom, então agradecendo a todos vocês por chegarem até aqui. Acho que foi uma conversa realmente muito produtiva, com muitas informações que agregam, né, para os nossos clientes. Falar que a Unimed ela tem esse mote de tratar integralmente, né? Então, mais do que plano de saúde, a ideia de cuidar da vida mesmo e de tudo que a gente pode fazer para a vida ter muita qualidade. O Centro de Oncologia, por mais que possa ser malquisto, nunca ninguém vai querer ter, né, nenhuma doença oncológica, mas é o lugar que foi preparado com muito carinho, com profissionais tecnicamente muito bem formados, com muito incentivo à humanidade que é necessária nessa fase da vida, com toda a empatia que é importante para essa fase, para que a gente possa acolher os clientes que eventualmente tenham esse diagnóstico. E mais que isso, que a gente possa dar o segmento às pessoas dentro das necessidades que elas têm, né? Às vezes a gente fala da saúde e da doença como se fossem polos antagônicos, mas na verdade a gente sabe que a gente é um indivíduo e que com esse todo, ao mesmo tempo a gente está saudável e com alguns problemas, ou a gente está doente e com muita saúde para contaminar muita gente com essa saúde que a gente pode ter, né? Então, que junho seja um mês em que as pessoas lembrem do que a gente conversou aqui, mas mais que isso, que essas informações elas se propaguem para que existam menos mitos, menos medos e mais conhecimento e informação que faz com que o diagnóstico precoce interfira diretamente no tratamento mais adequado. Muito bom, Poliana. Bom, pessoal, chegou o fim, mais um Pode Mais. Lembrem-se também de mudar um hábito, né? Importante, mude um hábito, a campanha da Unimed, onde a gente vai trabalhar a prevenção através da atividade física, boa alimentação, sono, né? E pode mais, a gente pode mais. Unimed Sergipe. Valeu, pessoal.